Sintomas que não vão embora após semanas e meses pós-Covid, reinfecção e vacinas. Porque muita gente vem me perguntar, dizendo que mesmo após meses passados por uma infecção por Covid, ainda continuam sentindo uma série de sintomas. E isso é normal? É sim, e muito mais comum do que nós médicos esperávamos. Vamos então falar sobre a síndrome do long Covid, que é o Covid prolongado. Bom, conforme a pandemia de Covid-19 amadurece, infelizmente temos mais casos, mais pacientes relatam sequelas pós-infecção de longo prazo. A maioria dos pacientes se recupera totalmente, mas alguns relatam sintomas adversos como fadiga, dispneia, que é a famosa falta de ar, tosse, dor nas articulações e dor no peito, que duram de semanas a meses após a doença aguda. Estudos de longo prazo estão em andamento para a gente entender a natureza dessas queixas e qual o tratamento indicado para cada caso. Bom, a Grã-Bretanha saiu à frente e emitiu diretrizes sobre o tratamento do longo Covid, o Covid prolongado, e define a síndrome como, vamos lá, sinais e sintomas que se desenvolvem durante ou após uma infecção comprovada por Covid-19 e que continuam por mais de 12 semanas e que não são explicados por um diagnóstico alternativo, ou seja, por outra doença. Uma pesquisa internacional contando com mais de 4.000 pessoas com suspeita e confirmação de Covid-19 envolvendo mais de 50 países, registrou a prevalência de 205 sintomas em mais de 10 sistemas ou órgãos do nosso corpo. Sintomas mais frequentes após 6 meses foram a fadiga em quase 80% dos pacientes, mal-estar após exercício 72% e alterações de memória e atenção em cerca de 55% dos pacientes. Um outro estudo de acompanhamento de longo prazo em adultos com Covid-19 não grave, seguindo esses pacientes após 30 e 60 dias após a infecção, revelou sintomas contínuos em cerca de 2/3 dos pacientes. Sintomas mais comuns foram a anosmia e a ageusia, que é a falta de paladar, em 23% após 2 meses, dispneia, que é a falta de ar, em 30%, e fadiga em 40% após 2 meses. Vale ressaltar que os sintomas persistentes depois de 2 meses foram significativamente associados com pessoas com idade entre 40 e 60 anos e que necessitaram de internação hospitalar e que já possuíam uma ausculta anormal no início dos sintomas, ou seja, tinha algum grau de comprometimento pulmonar. Um outro estudo aponta também dificuldades para dormir em quase 30%, ansiedade e depressão em 23%, além dos sintomas que eu já me referi, mostrando a importância do estado psicológico naqueles que se recuperaram da Covid-19. E com relação aos exames, vemos que aos 3 meses, é isso mesmo, 3 meses, 71% ainda apresentavam tomografias computadorizadas com anormalidades. Vale ressaltar naqueles que já tinham alterações nesse exame no início da doença. Bom, e outros problemas a longo prazo? Covid pode levar a alterações que venham se manifestar daqui a alguns anos? Também estamos começando a levantar dados sobre isso. Da mesma maneira que vemos em outras infecções, como por exemplo, ebola, sífilis, doença de Lyme, podem surgir sequelas inflamatórias e virológicas tardias. E sobre reinfecção? Bom, nós médicos, mais especialmente especialistas em doenças infecciosas e especialistas em saúde pública, estão examinando o potencial de reinfecção em pacientes com Covid. Casos de reinfecção surgiram em todo o mundo, já temos documentados onde a primeira infecção o paciente teve uma forma mais grave e na reinfecção teve sintomas mais leves. Infelizmente também temos o contrário, paciente que teve uma forma leve na sua primeira infecção e depois chegou a óbito, infelizmente, na segunda infecção. O desenvolvimento da vacina pode precisar levar em consideração essas cepas virais circulantes. Nós não sabemos ainda se as vacinas atuais vão ser eficazes para essas mutações, mas as desenvolvedoras das mesmas se dizem confiantes. Agora é o tempo que realmente vai trazer essas respostas. Outras também que nós queremos saber tem a ver com a duração da imunidade para o Covid-19, tanto de quem pegou naturalmente quanto de quem vai tomar uma vacina. O que a gente precisa agora é viver um dia por vez, é entender que o lockdown não funciona, não para fazer o vírus sumir, mas para diminuir a taxa de contágio e, portanto, a ocupação hospitalar, é entender que a gente vive um dilema entre querer estar protegido das formas graves da doença e, por isso, querer uma vacina, mas, por outro lado, temer os efeitos colaterais, não querer ser cobaia dos testes, sabendo que são vacinas novas e a gente não tem a resposta. Essas também são as minhas perguntas. Eu peço desde sempre equilíbrio.
reforçando que a vacina não vai fazer milagres e que a gente vai ter que conviver com essa pandemia por um tempo maior do que a gente pensava. Por isso a importância sempre presente do distanciamento social, do uso de máscaras e da higienização das mãos. É quase possível manter uma vida normal para uma parcela da população tomando esses cuidados. Mas um dia por vez, sem especulações, aguardando informações corretas. Um beijo e até o próximo vídeo.